Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estarmos aqui para exaltar o nome do nosso Deus. Quero deixar uma saudação da igreja, amém? Louvado seja Deus. Está em Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Versículo 15 do capítulo 22. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Glória a Deus. Jesus tem enviado os seus anjos, meus irmãos. Jesus tem enviado os seus arautos. Jesus tem enviado os seus porta-voz para pregarem a igreja nesse século, nesse último tempo, se assim for a vontade de Deus. Porque o que muitos pregadores esquecem é que Paulo também já pregava a vinda súbita de Cristo. Paulo acreditava que na sua época também, talvez eles seriam a geração privilegiada pelo arrebatamento. Mas nós sabemos que Paulo se passou, todos os apóstolos se passaram, e o arrebatamento, a igreja ainda anseia por essa verdade, por esse fato, por essa promessa delegada pelo nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é bem verdade que a Bíblia vem se cumprindo, os sinais estão se cumprindo. Tudo que está registrado na Bíblia, podemos dizer que está se cumprindo no tempo de Deus. Nunca se viu, pastores, a minha retaguarda, tantos obreiros perturbados fazendo a obra de Deus. Hoje, o que menos se tem é obreiros à submissão. Hoje, o que se mais tem é obreiros que conhecem de tudo. São muitos obreiros que não governam nem a sua casa direito, mas querem governar a casa do Senhor. São muitos obreiros que são reprovados dentro do lar, mas querem, dirigir, querem apacentar as ovelhas do rebanho de Cristo. São tantos obreiros que não têm, louvado seja Deus, até mesmo compromisso com o seu ministério. Ligam numa igreja e daqui um mês, 2 meses, 3 meses já estão ligando em outra igreja, como se fosse trocar de roupa, como se fosse trocar de paletó, como se fosse trocar, louvado seja Deus, de automóvel. E tem muitos obreiros, meus irmãos, que infelizmente passam em algumas igrejas que estão sem a visão de Deus, porque a própria Bíblia diz que nós devemos, os líderes, os pastores, os fundadores de ministério, a Bíblia diz para não precipitar a tua mão precipitadamente sobre o obreiro. O que mais tem é a igreja recebendo pessoas, louvado seja Deus, numa determinada unção ou sem unção nenhuma, e passaram-se alguns meses apenas, já unge essa pessoa pastor, já unge essa pessoa bispo, já unge essa pessoa apóstolo. Tem alguém que tem que pregar essas verdades, meus irmãos. Eu sei que muitas pessoas não gostam desse tipo de retaliação, desse tipo de puxão de orelha, mas nós, como pregadores, e também as mulheres também, não devemos se acovardar em pregar essa verdade que está acontecendo no meio evangélico. O que mais tem aí é ministério ungido de qualquer maneira. A pessoa sai do ministério, era ali, louvado seja Deus, um diácono, vai para a igreja B, lá o pastor, para segurar a pessoa, unge já esse cidadão a pastor, ou uma unção, louvado seja Deus, de autoridade, como presbítero, como evangelista, no intuito de segurar essa pessoa. Mas mal sabe ele que do jeito que ele saiu daquele outro ministério, é só alguém bater de frente com ele, ele vai pegar a sua maletinha também e vai sair com a unção derramada por aquele ministério. E coitado, ou coitados das ovelhas que estiverem na mão desta pessoa que foi ungida precipitadamente. Porque tudo que é precipitado não tem raiz, tudo que é precipitado não tem profundidade, tudo que é precipitado não tem, louvado seja Deus, amadurecimento.
Então tem muitas pessoas matando muitas almas aí porque não esperaram o tempo do amadurecimento na presença de Deus. Tem muitos até que têm chamada, mas ainda não tem um preparo, meu irmão. Se a pessoa não consegue ficar subordinada ao ministério nem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, esta pessoa também não está apta para ter alguém subordinado a ela. Quem é ela para requerer subordinação de alguém, se ela mesma não ficou subordinada a alguém nem mesmo 1 ano? E é assim que está acontecendo em muitos lugares. E a Bíblia está dizendo, louvado seja Deus, que muitos ficaram de fora. Inclusive, talvez nos dias de hoje, talvez Jesus incluiria nessa palavra os falsos obreiros, os falsos mestres, porque tem também em outras falas de Cristo, que todos esses também serão julgados no grande tribunal de Cristo, no grande juízo, no grande dia do trono branco de Deus estarão todos lá presentes. E nós devemos estar espertos nos dias de hoje, porque o que mais tem, meus irmãos, são falsos profetas no dia de hoje. O que mais tem são pessoas que desde a antiguidade, são bajuladores de plantão. Existiam profetas naquela época que já bajulavam o rei Acabe e Jezabel, homens que foram ungidos outrora por servos de Deus, que eram tementes a Deus, mas por causa do temor da sua vida, e sabendo que eles estavam liberando uma palavra para o rei estava vivendo numa vida desordenada. O rei Acabe estava vivendo no pecado. O rei Acabe estava fazendo tudo que desagradava a Deus, mas existia vários pastores, vários profetas ali, tudo profetizando o que agradava aquele rei e a sua amante. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Mas existia um profeta que não foi corrompido por isso não, meus irmãos. Esse profeta pregava e falava tudo aquilo que Deus mandava. E nos dias de hoje o que mais está tendo é profeta que está agradando o público, é profeta que está agradando líderes, é profeta que está só falando que Deus vai te abençoar, que Deus vai cuidar de você, que Deus vai abrir portas, e realmente Deus pode fazer tudo isso. Mas, meus irmãos, a vida de Acabe não estava compatível, louvado seja Deus, no temor da palavra de Deus para receber todas essas bênçãos que aqueles profetas de Baal, que aqueles profetas falsos estavam profetizando sobre a vida deles. Era mentira, eram profecias mentirosas, eram profecias que bajulavam o povo, mas estavam levando o povo e o reinado de Acabe à perdição. E a Bíblia diz que se levanta um homem e diz: você não vai vencer a guerra, Deus não vai te abençoar coisa nenhuma, o teu reino não vai subsistir diante dessa nação que tem se levantado contra Israel, coisa nenhuma. Deus entregará a nação de Israel na mão do adversário. E quando a palavra é dura, ninguém aceita. Quando a palavra ela confronta, a pessoa fica magoada. Tem muito crente na igreja que tem mais de 15, 20, 30 anos e parece crente de açúcar. Quando é bênção, ele glorifica. Quando é porta aberta, ele sapateia. Quando a louvado seja Deus é cura, ele transborda. Quando é avivamento, ele fala em língua. Mas quando a palavra dura, fica igual ele está nesse momento. Ninguém glorifica, ninguém abre um sorriso, ninguém diga glória a Deus, ninguém exalta o nome do Espírito Santo, ninguém fala bendito seja Deus por esta palavra, porque a palavra que corta, a palavra que machuca, a palavra, louvado seja Deus, que leva para o encontro com Deus. Ninguém quer glorificar e exaltar essas palavras. O que mais tem no YouTube e no Facebook são profetas que adivinham o RG, que adivinham o seu CPF, que adivinham o seu passado, até coisas que nem você se lembra, estão adivinhando. Quando você tinha a idade de 13 anos, aconteceu isso e isso com você, e a pessoa fica envergonhada de dizer para o profeta: eu não lembro disso, e acaba confirmando. É verdade que você não está lembrando nem do que você comeu ontem, irmão, e está confirmando o que o profeta está falando. E assim, por isso que muitos profetas são convidados a missionar. E aí se cobram esses valores exorbitantes que estão pagando as igrejas. Muitas igrejas estão abrindo o cofre da igreja, aonde ali está o suor do trabalhador, do membro da igreja, e dando altos salários, altas ofertas para falsos profetas, que vêm bem vestidos,
Muitos não abrem nem a Bíblia. Eu estou falando porque eu já vi isso. Eu já estive em cultos que o camarada está tão alto no pedestal que ele não abre nem a Bíblia. Ele só fala uma palavrinha, daqui a pouco começa a revelar todo mundo na igreja e ninguém percebe isso. Fica aquele mover, aquela falsa presença do Espírito Santo, porque aonde não se abre a palavra não tem a presença do Espírito Santo, não, meus irmãos. E começa a revelar começa a revelar o outro, começa a dizer que vai abrir a porta para o outro, e o povo está tudo glorificando por não querer pipoca. Mas quando a palavra é de correção, ninguém glorifica. Quando a palavra é para aprumar o cidadão, para colocar no prumo, para dizer, te conserta, senão nada vai acontecer na tua história. Anda no temor da palavra, senão nada vai acontecer no teu ministério. Nada de bom vai acontecer na tua vida. Desperta-te para a tua vida. Que jeito, pastor? Sendo um crente melhor, orando mais, lendo a palavra de Deus, se aprofundando, querendo crescer, querendo se envolver, sendo submisso ao ministério e procurando fazer com zelo a obra do Senhor nosso Deus. Há tantos anos que eu venho pregando a palavra de Deus, e por onde eu tenho passado, eu prego a palavra, mas no meio da minha mensagem eu entro com uma palavra para corrigir. O pastor estava comigo lá, quarta-feira recebi um convite para estar pregando uma assembleia, e preguei uma palavra de bênção, uma palavra de expectativa, mas no meio da mensagem veio a cajadada também, no meio da igreja, no meio dos obreiros, no meio dos pastores, né? E também disse lá, agora ninguém glorifica, né? Até a hora que eu estava dizendo bênção, até a hora que eu estava dizendo que Deus vai fazer o sobrenatural, até a hora que eu estava dizendo que Deus vai abrir, mover céus e terra para te abençoar, todo mundo estava glorificando. Mas na hora que eu falei que é necessário colocar a vida no prumo, a vida no altar, a vida na presença de Deus e no centro da vontade, ninguém mais está glorificando a palavra de Deus. Oh, aleluia. Mas bem-aventurada esta igreja, meus irmãos, que aqui prega a porta aberta, aqui prega um milagre, aqui pode se falar em língua estranha, aleluia. Aqui você pode aplaudir a Jesus, aqui você pode glorificar, aqui você pode cumprimentar o irmão, aqui você pode vir orar às terça-feiras, aqui você tem oportunidade para adorar, aqui você tem liberdade para se desenvolver na presença de Deus. E tome cuidado, irmão. Qualquer hora a oportunidade pode se encerrar. Qualquer hora as oportunidades podem se extinguir. Porque tem muitos obreiros que você dá a oportunidade, em vez de pregar a Bíblia, conta a dificuldade que está passando. Em vez de pregar a Bíblia, fica pregando contra a mulher fica jogando indireto no marido, e assim vice-versa. Todo pregador que subir no altar tem que tomar um cuidado, independente, pode estar uma guerra lá na casa dele, aqui ele tem que pregar a Bíblia, aqui ele tem que pregar a palavra, aqui não é lugar de lavar roupa suja, não, aqui não é lugar de jogar direto na missionária, no pastor, na minha esposa, nos meus filhos, na nave da igreja, não, aqui é lugar de abrir a Bíblia e pregar a palavra e exaltar o nome do Espírito Santo de Deus. E teremos uma igreja sadia, e teremos uma igreja que liberta, e teremos uma igreja que triunfa, uma igreja que cresce. Não olha para quantidades, irmãos. Quem é que não gostaria de ter esse cenáculo enchido? Mas é melhor você estar aqui com um grupo menor de pessoas do que você estar numa igreja lotada e tudo em fantasia. Ali não se prega o amor, ali não se prega a verdade, ali não se prega o arrependimento, ali não se pode pregar contra o pecado. Tem igreja que se você pregar contra o pecado, você não volta nunca mais lá. Mas é melhor você pregar a verdade e nunca mais voltar lá, porque a tua palavra vai ser aberta no grande telão do juízo, do grande juízo de Deus. Você vai dizer lá, eu mandei a missionária lá, missionária da Deus é a Luz, a missionária Ana Cristina, e ela pregou uma palavra dura e vocês nunca mais chamam ela. A missionária Luísa pregou lá no congresso de vocês, e Deus usou ela para chamar a atenção, para puxar a orelha da juventude, mas ninguém nunca mais chamou a missionária. Chamaram os outros pregadores que estavam passando a mão na cabeça. Naquele dia, meus irmãos, não tem choro que vai comover o coração de Deus. Ou você é de Deus, ou você é da condenação. Que as palmas sejam para Jesus. Louvado seja Deus. Mas sempre haverá os micaías, né? Aquele que fala a verdade. 450 falava uma coisa: vai que a vitória é tua, Deus já deu lá na mão. A Micaías dizia: se for, glória a Deus, aleluia.
Porque ele falava a verdade, falava aquilo que Deus manda. Que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Né? No livro desse, nosso irmão leu, em Apocalipse 22, a palavra diz: quem é sujo que se